Muito obrigado aí pela presença de todos, muito obrigado pela presença dos nossos especialistas que estão aqui para bater esse papo com a gente. Esse é um webinar promovido pela ASECRE, uma realização da ASECRE em conjunto com o IVOS, e o tema é a reforma tributária, como implementar e entender os principais aspectos práticos da nova legislação. É uma legislação que vai ser aplicada de forma gradual, num longo prazo, mas começa a valer a partir do início do ano que vem. Então, a gente está aí a menos de 6 meses do início da primeira etapa dela. Então, a gente bolou esse webinar justamente para a gente poder falar sobre essas mudanças, né? E dar mais ou menos um timing das coisas, né? Para ajudar quem está fazendo essa transição a entender em que momento nós estamos e se você tá no passo certo, se você está um pouquinho atrasado, se você está adiantado, porque eu acho que também tem que ter efeitos práticos disso, né? Muitos de vocês já leram sobre essa reforma tributária, já estão com as suas empresas fazendo esse processo de transição, certamente estão cheios de dúvidas, e a ideia é justamente estar junto aqui hoje para sanar essas dúvidas e dizer para você, olha, você está no passo certo, continua assim, você está um pouquinho atrasado, é melhor você acelerar, essa é a nossa intenção. A gente está aqui com 4 especialistas nesse tema. A gente está aqui com Luiz Marcelo Pinheiro Fins, com Paulo Souto Maior Borges e o Lucas Marques de Lima, do escritório da Aires Barretos Advogados. E a gente também tem o Yuri Ávila Amorim, que é do Deloitte. Esses são os especialistas que estão com a gente. Antes de começar a ouvi-los, eu queria pedir para o Luiz Pascotto, diretor do Invoz, que está aqui com a gente, junto comigo, nesse momento com vocês, para fazer a abertura e dar boas-vindas aos nossos palestrantes. Pascotto, por favor. Obrigado, Rui. Obrigado pela abertura. Bom, eu vou ser breve para que a gente aproveite o máximo de tempo aqui para ouvir esses especialistas. Esse webinar foi preparado com bastante foco para vocês. Temos aqui os grandes especialistas do assunto e, e como o Rui destacou, né, eu acho que está num momento muito oportuno. O tempo está voando, né? Nós já estamos no segundo semestre de 2025. Agora, em 2026, já janeiro, já começa a valer, né? Então, isso tem muito a ver com a missão do Invoz e da ASECRE, não é? Que é conectar pessoas, agentes de temas que são relevantes para a sociedade, né? E fazer acontecer iniciativas, ações que disparem o bem de toda a sociedade. Então, espero que vocês gostem, né? Em nome do Invoz, agradeço, em nome da SECRE também, e que, ao final desta hora que vamos passar aqui, tenho certeza que estaremos todos mais bem ilustrados, né? E bem posicionados para tomar as ações que a gente precisa nas nossas empresas, de acordo com o estágio de cada um. Então, desfrutem, obrigado, e é com vocês aí, Rui, palestrantes. Legal, Pascotto, obrigado. Gente, só estabelecendo um pouquinho a dinâmica da coisa, a gente vai ter aí mais ou menos uns 40 a 50 minutos de apresentação em geral desse tema, num bate-papo, de uma dinâmica própria dos especialistas, eles já estão alinhados em relação a essa apresentação. E quero pedir para vocês que ao longo dessa apresentação, vocês vão tomando nota das suas dúvidas e tudo mais, e no final a gente vai reservar um tempo só para essa interação. O que a gente vai fazer? Quem tiver perguntas para serem feitas, eu vou pedir para que vocês possam usar a ferramenta aqui do Zoom, levantando a mão, tá? Para fazer a pergunta. Qual é a grande dificuldade disso? E eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Se todo mundo levantar a mão junto, a gente não vai conseguir chamar exatamente pela ordem, porque não vai dar para saber quem levantou a mão primeiro. Então, eu vou chamando o pessoal por aqui da melhor forma possível. E aí, se uma pergunta de vocês já foi respondida, eu vou pedir só para a pessoa baixar a mão, tá? Se essa dúvida foi sanada, porque assim a gente tem uma dinâmica mais rápida, a gente evita de ficar trazendo a mesma questão para ser trabalhada, tá joia? Antes de dar início, então, à apresentação, eu vou pedir, então, para cada um dos nossos convidados responder uma pergunta. Por que que você é especialista nesse tema? Por que que vocês estão aqui nesse momento? Então, eu queria começar com o Luiz Marcelo. Luiz,
qual é a sua formação e qual é a sua especialidade no tema desse webinar. Bom dia, obrigado. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer estar aqui com vocês. A minha especialização é na área do direito, uma vivência corporativa no Grupo Votorantim. Já se completa 35 anos como executivo, como diretor da holding e hoje membro de um dos negócios no conselho. E a reforma tributária está no DNA, por quê? Porque faço parte e fiz parte do Centro de Cidadania Fiscal, e foi uma grande iniciativa privada, onde estavam lá presentes o Benar Api, que hoje é o secretário da Reforma Tributária. Esse Centro de Cidadania Fiscal foi um grande think tank em políticas públicas para desenvolvimento do país, buscando a sua melhoria, melhores condições de negócio do Brasil e melhores condições para a sociedade. Portanto, esse Centro de Cidadania já se completa 10 anos. Pude respirar a reforma tributária desde o seu início, acompanhando para e passo. Portanto, já é uma experiência acumulada com mais de 10 anos e também com a experiência do mundo corporativo, né? Hoje integro a sociedade aqui Aires Barreto, que é um escritório de alto renome, com uma grande tradição, focado exclusivamente na área tributária, tendo seu sócio principal, professor Paulo Aires, jurista, professor da USP, e que nós nos destacamos justamente pelas questões acadêmicas e também corporativas. Um bom dia a todos, passo a palavra. Obrigado, Luiz. Agora eu vou pedir para o Paulo também fazer a sua apresentação. Paulo, por favor, quem é você e por que que você está aqui? Obrigado, Rui. Bem, sou doutorando e mestre pela PUC de São Paulo, apesar de residir no Rio, né? Onde tenho a honra de ser orientado pelo professor Roque Carrasa, um dos maiores nomes do direito tributário do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, coordeno a pós-graduação em Direito Tributário do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, juntamente com o professor Paulo Aires, instituto esse que é presidido pelo professor Paulo Baus Carvalho. Sou professor palestrante em diversas pós-graduações da FGV, UERJ, EMED, Escola da Magistratura, além de ter exercido algumas funções públicas, né? Desde a composição do colegiado da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, como também o Comitê de Seleção e Acompanhamento de Conselheiros do CARF, que é o Tribunal Administrativo, última instância administrativa do Ministério da Fazenda. Sou vice-presidente da Comissão de Relações Institucionais com órgãos fazendários da OAB e faço parte da Comissão Tributária da OAB do Rio de Janeiro, além de sócio também do Aires Barreto Advogados, com muita honra. Perfeito, Paulo. Mas pelo sotaque você não é do Rio, né? Eu saí do Recife há 21 anos para fazer exatamente o mestrado na PUC. Bem que eu desconfiei que você era de Pernambuco. Depois de 10 anos de São Paulo, estou há 11 anos no Rio, mas com toda a carreira em São Paulo, né? Desde doutorado, a escritório, ao próprio IBET. Legal, legal. Adoro o sotaque do Recife, cara. Adoro, gosto mesmo. Esse som é muito bom. Bom, legal, muito obrigado. Bom, Lucas, por favor, você agora. Bom dia, Rui, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, né? Sou também mestre e doutorando em Direito Tributário, só que não pela PUC São Paulo, mas pelo UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também, como o Paulo, sou professor no IBET, professor na FGV, professor no IBMEC, convidado nessas pós-graduações. E no último semestre também fui professor na graduação do UERJ. Então, estou acompanhando todas essas mudanças da reforma por conta disso, né? Participando das aulas, participando das discussões com o cliente no escritório, a gente está vivendo isso e a gente fica aqui com essa missão de passar o alerta, né? De que a reforma ela já começou, né? Já tem muita coisa valendo e muito mais na virada desse ano a gente já vai ter muita coisa, então é um momento da gente se debruçar sobre isso.
devolvo a palavra. Perfeito. Legal, muito obrigado, Lucas. Yuri, você faz a sua Lá, Rui. apresentação e já pode emendar com o início aí da Perfeito, sua Rui. fala, Obrigado porque aí. você é o primeiro a falar. Obrigado, Yuri. Vamos lá. Obrigado a você, Rui. Bom, acho que é até difícil falar que depois de tantos currículos tão recheados aí, né? Mas estou aqui compondo a mesa junto com todas essas nobres cabeças aqui que realmente vêm apoiando bastante nas discussões sobre a reforma tributária. Eu sou Yuri, eu sou sócio da Deloitte na área de consultoria tributária. Sou também advogado, apesar de não advogar. Acabei seguindo um caminho muito mais de âmbito administrativo e muito mais voltado aos números do que necessariamente ali a- ao contencioso em si. E tenho, junto com o Luiz, o Lucas e o Paulo, grandes parceiros aqui para nossas atuações em diversas frentes, incluindo as frentes vinculadas com a reforma tributária. Aqui dentro da Deloitte eu estou há pouco mais de 18 anos e durante todo esse caminho e especialmente agora tenho tido uma participação bastante ativa junto com o nosso time focado na reforma tributária, ou seja, na jornada da reforma tributária que as empresas elas estão passando, e como o Lucas bem destacou aqui, na verdade, apesar de começar efetivamente no próximo ano, o que nós vamos ver aqui é que, na verdade, as mudanças elas já começaram a acontecer. E por isso requer uma atenção de nosso lado aqui bastante efetiva para que a gente consiga sair lá na frente, lá em 2033, com um resultado muito melhor do que nós estamos entrando agora. Mas trazendo um breve contexto, o que que é a reforma tributária, né? O que que acontece agora com a reforma tributária? Nós estamos falando que essa reforma tributária ela é a reforma tributária do consumo, ou seja, dos tributos aplicáveis sobre o consumo. E quais são eles? PIS, COFINS, IPI na esfera federal, ICMS na esfera estadual mais o Distrito Federal e o ISS quando a gente fala de municípios? Bom, estamos falando de um emaranhado de tributos que nós estamos vendo aqui. A gente vai ter ali mais ou menos a metade deles ali sendo impactados por conta dessa mudança que vem agora, mas não para por aqui. O grande aspecto, ele está justamente quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para a nossa complexidade tributária do Brasil hoje. Então, essa mandala do meio aqui, ela representa um pouco das obrigações acessórias e principais que nós temos que cumprir todos os meses para que a gente esteja em compliance com a legislação tributária brasileira. E onde é que, enfim, desemboca tudo isso, né? Qual é a consequência dessa complexidade toda que a gente tem? Hoje nós estamos falando que o PIB, o contencioso tributário brasileiro, ele é um contencioso que alcança 75% do PIB. Esse número é extremamente alto, especialmente quando a gente compara com outros países que utilizam já esse modelo de tributação que nós vamos migrar a partir de agora, e que se a gente olha a média da OCDE, esses países, eles têm incríveis 0,28% do PIB, como sendo um contencioso tributário dentro das suas realidades. Então, tem a expectativa aqui, talvez com essa mudança, de que no Brasil nós chegaremos nesse número, acho muito difícil, mas eu acho que estamos num caminho, e num caminho importante para que a gente consiga, sem dúvida alguma, ter um passo nesse sentido. E o que que principalmente sofre impacto nesse momento, né? Nós estamos falando que tudo isso que agora está marcado em verde na mandala passa a ter mudanças substanciais a partir do próximo ano, e há inclusive quem diga que daqui até 2033, tudo isso em verde aqui vai se resumir a um único documento, a nota fiscal, e a um sistema em que a própria Fazenda ela vai conseguir gerenciar e vai conseguir auxiliar o contribuinte no gerenciamento dos seus tributos. Então, entrando um pouco na nossa nova realidade, o que nós estamos dizendo é que PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS vão deixar de existir, com alguns asteriscos que falaremos daqui a pouco, para dar espaço agora ao imposto seletivo, à contribuição sobre bens e serviços e ao imposto sobre bens e serviços. Imposto seletivo, um tributo de competência federal, em que ele tem como principal característica desincentivar o consumo de bens que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
Quando a gente olha para o CBS, é uma contribuição da esfera federal também, que vem aqui basicamente para substituir PIS e COFINS e também uma parcela do IPI, que a gente vai falar já já. E o IBS, um tributo que ele tem uma competência que hoje se chama de subnacional, mas na verdade é uma competência de estados, Distrito Federal e municípios, que vai ser gerido por um comitê gestor e arrecadado por esse comitê gestor e, por sua vez, distribuído ali entre os entes, né? Mas quando começa essa mudança, né? Essa mudança, ela já começa agora em 2026. Por isso, uma grande preocupação em se tratar do assunto quanto antes e em se colocar na pauta das empresas esse tema, porque em 2026 nós já temos o que chamamos de alíquota teste, em que tanto o CBS como o IBS será recolhido num total de 1 ponto percentual. Esse valor recolhido ele vai ser deduzido de PIS e COFINS dentro da realidade de cada companhia, então eu não teria um impacto necessariamente de caixa superior a um mês dentro dessa discussão. Entretanto, pensando em colocar isso em prática de uma forma mais fluida possível, o que se ficou alinhado é que existe a possibilidade de eu me isentar desse pagamento desde que eu esteja em compliance ou desde que eu tenha os documentos sendo emitidos corretamente com os tributos CBS e IBS. Mas aqui já traz um impacto muito grande dentro da nossa realidade, porque se olharmos para frente, nós estamos falando que temos menos de 5 meses até que a gente tenha janeiro de 2026 com essa nova realidade. A partir de 2027, isso muda. Nós estamos falando que CBS passa agora a ser aplicado integralmente. Então, em 27 e 28, nós passamos a ter CBS, não teremos mais PIS, COFINS e IPI. No caso do IPI, ele se mantém para aqueles casos em que eu tenho produtos concorrentes na Zona Franca de Manaus, mas para o restante do Brasil, enfim, pensando no restante dos produtos, eu não teria mais o IPI sendo aplicado aqui, teria agora o imposto seletivo, CBS e IBS ou ICBS em 2027, 2028, e a partir de 2029 a gente começa a ter a migração, que chamamos de migração estadual municipal. Por quê? Porque temos agora um aumento escalonado da alíquota de IBS, então a alíquota prevista para o IBS, ao ser estabelecida, ela vai ter 10% dela aplicada em 2029, 20% em 2030, 30% em 31, 40% em 32. Por sua vez, lá em 2033, a gente tem 100% da alíquota sendo aplicada. Por outro lado, já ICMS e ISS tem um caminho oposto. Nós começamos a ter uma redução escalonada também a partir de 2029 do CBE, do ICMS e do ISS de 90, 80, 70, 60%, até que em 2033 a gente não tenha mais a aplicação de ICMS e de ISS dentro das operações. E aqui a gente tem um efeito muito relevante. Por que muito relevante? Porque, na verdade, mudanças substanciais vão acontecer com esses tributos, na forma como esses tributos eles são calculados, como nós estamos acostumados hoje e como eles vão passar a acontecer no futuro. E essas mudanças, elas vão representar aqui algo que a gente costuma brincar bastante, numa alteração relevante na estrutura das empresas e do país. Não só na estrutura do tributo. Por quê? Se a gente pensar no tributo em si, a gente fala, não, tá bom, isso é fácil de resolver. Eu vou contratar um sistema ou um operador de tecnologia que vai me entregar essas adequações que a gente tem aqui para esses novos tributos, mas como isso se reflete no preço, como isso se reflete na dinâmica comercial entre as empresas. É justamente esse o foco que a gente quer trazer aqui para essa nossa pauta. Um primeiro impacto, e já um impacto muito relevante, nós estamos falando que a base de cálculo e alíquotas, elas não são mais aquela variedade que nós temos hoje de situações de redução de base de cálculo, de aplicação de margem de valor agregado, de aplicação de preço de pauta. Tudo, a base de cálculo ela passa a ser agora uma única, um único modo, um único modelo sendo aplicado para todas as operações, esse modelo trazendo o preço daquela transação como sendo a base de cálculo. Ou seja, qualquer transação onerosa, ela vai ser uma transação tributada e a base de cálculo vai ser esse preço. Já a alíquota, também passamos a ter uma única alíquota de referência. Hoje nós temos uma variedade de alíquotas, 4, 7, 12, 18, 20,5, e vamos dar espaço agora a uma única alíquota de referência que é somada entre CBS e IBS, e essa alíquota de referência vai ser justamente o que vai guiar
principais mudanças quando a gente pensar nas nossas alterações aqui nos preços praticados entre os contribuintes. E aqui a gente traz um exemplo, só para trazer uma primeira menção. Hoje nós temos uma previsão, a última previsão do Ministério da Fazenda estimou uma alíquota agora em 27,97%, sendo dividida entre algo em torno de 9,29% para a CBS, Tributo Federal, e 18,68% para o IBS. Essa alíquota prevista aqui, ela está estabelecida? Não, ela não está. Existe hoje a Lei Complementar 214, que inclusive traz uma trava de que essa alíquota de referência ela não poderá ultrapassar o percentual de 26,5%. Entretanto, nenhuma outra estimativa foi trazida pelo Ministério da Fazenda para que isso seja adequado. Mas entrando rapidamente no nosso exemplo, e aqui eu acho que é até interessante da gente comentar um aspecto que impacta todos nós. Ouvimos da mídia durante muito tempo e desde que começamos a ter a estruturação das estimativas de alíquotas de que a carga tributária agora, nos 27,97%, vai representar, na verdade, a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Entretanto, se nós olharmos uma realidade de bens, a nossa carga tributária ela já é a maior. Porque se a gente considera uma alíquota de PIS/COFINS de 9,25% e uma alíquota de ICMS de 18%, que apesar de parecer somar 27,25%, ela, na verdade, a forma da base de cálculo dela considera o PIS/COFINS dentro da própria base de cálculo e ICMS tendo PIS/COFINS e ICMS na base de cálculo, por isso chegando ali, alcançando um total de mais de 34% nessa operação. Já a CBS e IBS vai nos trazer agora uma alíquota que é menor do que esse 34,38%, ou seja, 27,97%. O que quer dizer que, regra geral, os produtos tendem a ficar mais baratos do que nós temos hoje na nossa realidade. Isso vai acontecer? Depende muito da dinâmica comercial, depende muito de como as coisas elas virão daqui em diante. Entretanto, se a gente pensa hoje, se o meu negócio hoje ele é um negócio que depende de produtos, depende de bens, nós estamos falando que, na regra, eu tenho uma redução na minha carga tributária. O que não acontece quando a gente olha para serviços. Já se a gente olha para serviços no exemplo que trouxemos, nós temos 9,25% de PIS/COFINS, 5% de ISS, o que representa ali um total com os grossaps dessas alíquotas de 16,6%, enquanto que a nova tributação vai elevar isso daqui a incríveis também 27,97%. Ou seja, nós temos um incremento considerável quando a gente pensar a prestação de serviços na nossa carga tributária. Mas o que é o grande ponto importante de discutirmos aqui? Bom, se eu pensar no serviço, e eu, enquanto Deloitte, eu sou prestador de serviço, e eu posso dizer que essa reforma tributária, ela não tende a me impactar negativamente, apesar desse aumento de alíquota. E por que isso? Justamente porque esse incremento de alíquota que eu tenho aqui, ele, na verdade, vai, considerando que eu opero com pessoas jurídicas, com outros contribuintes, ele vai representar uma possibilidade de recuperação de créditos por essas pessoas jurídicas que adquirirem esses serviços da Deloitte. Então, se hoje eu cobro 100 e vou passar a cobrar 115 do meu cliente hoje tem um custo de 100, lá no futuro ele vai ter um desembolso de 115, porém um custo de 85. Então passamos aqui agora a ter um cenário que, do meu ponto de vista, ele é um cenário favorável para o meu negócio. Ou seja, se a gente pensar em empresas que operam, que prestam serviços e que operam com outras empresas, nós não vamos ter esse impacto de mudanças na nossa carga tributária a ponto de nos impactar negativamente nesse sentido. Claro que tudo depende de uma discussão comercial, tudo depende do próximo passo que se vem daqui em diante, mas hoje, por exemplo, sob a ótica Deloitte, eu tenho uma chance de conseguir manter a minha receita líquida na minha operação e mais, e conseguir, por um outro lado, recuperar créditos em cima de operações que eu nunca recuperei. Por isso que a gente traz já num segundo tópico aqui a discussão da cumulatividade plena, em que, na verdade, hoje eu tenho uma realidade, e certamente muitos de vocês passam por essa discussão aqui, de que eu posso recuperar créditos de alguns itens que são considerados insumos quando a gente pensar para a IPI,
ou para ICMS, mas para IPI não pode. Com relação a PIS e COFINS, eu tenho uma outra interpretação. Na verdade, todas essas interpretações aqui, elas vão dar espaço agora ao que se chama de não cumulatividade plena, em que, na verdade, a reforma tributária vai trazer um novo modelo, um modelo em que qualquer tributo que for pago na operação anterior, ele poderá ser creditado por contribuintes de CBS e IBS, salvo exceções, bens de uso e consumo pessoal e alguns aspectos aqui que eu vou pedir ao nosso amigo Paulo para já trazer para vocês aqui, mas esse é um cenário que certamente traz um pouco mais de clareza quando a gente compara com o que hoje nós temos no Brasil de interpretação com relação à possibilidade de recuperação desses tributos. A exemplo, nós estamos falando que se hoje nós compramos insumos, esses nossos insumos, eles nos dão um crédito parcial. Por quê? Porque apesar de eu interpretar como insumos, o Estado pode interpretar que isso dali não é um insumo na minha operação. Eu tenho uma visão de incentivo fiscal dentro dessa operação, ou seja, o meu preço ele varia por conta do incentivo fiscal que o meu fornecedor tem, ou se eu sou um fornecedor de insumos, o meu incentivo fiscal ele também vai influenciar no preço. Quando a gente olhar para o CAPEX, nós estamos dizendo que esse crédito ele é parcial. Por que parcial? Porque eu só posso recuperar créditos, por exemplo, em relação ao ICMS, daquilo que foi vinculado à atividade produtiva do meu estabelecimento. E eu recupero isso em 48 parcelas, de acordo com depreciação, de acordo com diversos fatores, ou seja, também um critério que traz aqui uma certa incerteza da forma como eu posso recuperar meus créditos. E por fim, também quando a gente pensar em serviços, os serviços que são tomados ou até prestados, muitos deles, eles ou não têm crédito, como é o caso do ISS, que nunca foi recuperável, ou eu tenho um crédito parcial quando eu puder recuperar os créditos, quando a gente pensar no PIS e na COFINS. Essa é a realidade atual, uma realidade que nos sobrecarrega no recolhimento de tributos na nossa aquisição, que a gente não pode recuperar. O que que muda quando a gente vem para o modelo novo? No modelo novo, nós temos uma tendência a reduzir o nosso custo. Porque tudo isso que nós comentamos aqui, que eu tinha a possibilidade de recuperação de crédito parcial, recuperação fracionada ou sem recuperação, ele passa a ter a possibilidade de uma recuperação integral e imediata com relação a todos esses pontos que nós estamos falando. Então, nossas despesas, elas provavelmente vão ter um recuo, vão ser reduzidas quando a gente pensar nessas possibilidades de recuperação. Mas também não é tão fácil assim, né, Paulo? Me ajuda aqui, mostra pra gente aqui o que que a gente tem que se atentar também, além desses aspectos que estão sendo tão falados dentro da mídia. Obrigado, Yuri. Pois é, pessoal, a reforma tributária não deixa de contar com certa complexidade mesmo para nós tributaristas, né? Em vista, dentre outros aspectos, do próprio tamanho da legislação que envolve, né? Só a Lei Complementar 214 conta com 540 artigos, fora seus diversos parágrafos, incisos e alíneas, né? Mas, enfim, dentro dessa miríade de normas, dentro de uma única lei, a gente destacou alguns pontos que pensamos sejam dignos de maior atenção para com o empresariado, né? E dentre eles, dentro do subtema da não cumulatividade, a questão da regulação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é algo que vai precisar ser, sobre o qual vamos nos debruçar em virtude da transição do regime anterior para o novo regime, né? Como visto da própria apresentação do Yuri, as empresas trabalham com uma certa expectativa, e é assim que tem que ser, né? Pela tomada de crédito ampla e restrita, que foi um dos princípios norteadores da própria reforma, né? Nós temos diversos problemas no sistema anterior com ICMS, PIS/COFINS, IPI relacionados à glosa de créditos relativos à não cumulatividade. Então, algo que se pretendeu acabar foi com esse contencioso gigantesco, essa briga gigantesca entre as fazendas e a Receita Federal e os contribuintes relacionados à não cumulatividade. Então, a exceção de itens tidos como de uso pessoal, a priori, o que se tem na reforma é um intuito de creditamento amplo e restrito, o que pode ocasionar, né, na visão de alguns, a apuração, inclusive, de resultado positivo, exatamente em virtude da implementação da nova sistemática de creditamento.
Todavia, né, do ponto de vista jurídico, começam a surgir alguns pontos de atenção quando da análise da legislação, já na confusão que visualizamos na regulação da previsão do reequilíbrio econômico-financeiro, pela aplicabilidade inicialmente somente aos contratos públicos, né, quando ele excepciona a legislação, excepciona os contratos privados de toda aquela regulação destrinchada lá na seção relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, que se encontra ali entre os artigos 372 e 377. Quando ela fala na disciplina aplicável aos contratos privados, ela remete à legislação específica de maneira muito vaga, muito ampla, né? Então, ambígua, né? Portanto, duas dúvidas já começam a surgir das disposições da lei, né? Uma primeira é, no tocante à aplicação daquela disciplina também aos contratos privados, ou seja, possibilidade de pleito pela revisão de preço em decorrência de eventual aumento tributário decorrente da implementação da reforma ao contratante. Tá? No caso de contratante público, tá tranquilo a nosso ver na legislação. No caso de contratante privado, a questão já fica um pouco mais nebulosa em relação aos contratos privados e também em relação aos contratos posteriores, né? A nosso ver, é defensável a aplicação da teoria da imprevisão, pela ocorrência do que a gente chama no jargão doutrinário do direito administrativo, do fato do príncipe. Ou seja, a necessidade de readequação dos preços praticados em virtude do aumento na carga tributária promovido pela instituição do IBS e da CBS, que são impostos pelo governo, né, quando comparados à carga tributária anterior. Então, esse já seria um primeiro cenário ali de preocupações, entre aspas, né? De atenção. Superada essa questão da aplicabilidade do reequilíbrio aos contratos entre partes privadas, um outro desafio que se apresenta é o seguinte: tomada por boa expectativa de realização do princípio da não cumulatividade em sua plenitude, né, desconsiderado todo o histórico de restrições fazendárias, ou seja, eu vou ter créditos, realmente esses créditos vão me ser reconhecidos por parte da administração sem questionamento, caso a implementação desses creditamentos resulte implique um resultado positivo em favor das empresas, nós nos deparamos com a necessidade de enfrentamento de um outro princípio fundamental da reforma tributária, que é o princípio da neutralidade da reforma. A disposição específica, inclusive, no artigo 375, que se encontra nessa mesma seção do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, no sentido da possibilidade de revisão de ofício pelas administrações na hipótese de apuração de resultado positivo pela empresa. Ou seja, na hipótese de diminuição de carga tributária da empresa em decorrência da implementação da própria reforma. Então, a base legal para que as empresas que têm um ganho financeiro com a reforma possam vir, inclusive, a ser autuadas em relação a esse ganho, caso não seja recolhido o tributo correspondente à carga tributária da sistemática anterior. É óbvio que o regulamento ainda está sendo objeto de redação por parte do pré-comitê gestor, agora comitê gestor, né, instituído na última sexta-feira, bem como pela própria União, no tocante à CBS, mas, a princípio, o que temos no âmbito da lei complementar é esse risco, né, esse ponto de atenção, esse ponto sensível que precisa ser acompanhado de perto. Então, esses pontos todos, se vocês prestarem atenção, vão estar diretamente relacionados à formação de preço da empresa, como bem salientado pelo Yuri, né? E envolvem algumas providências por parte das empresas, né? Desde o treinamento do pessoal de vendas ao pessoal do setor de suprimentos, né? Não só nas compras, mas também nas aquisições. O Luiz Marcelo vai falar um pouco mais para frente sobre o envolvimento de todos os setores da empresa com o
tema da reforma, né? Mas o que se espera, o que se deve praticar, o que a gente tem visto de recomendação, inclusive, das auditorias, é realmente a formação, a prática do gross up, né? Para fim de formação do preço. E vejam os senhores que passa por um convencimento dos adquirentes de que eles podem pagar um valor maior em virtude dessa tomada de créditos ampla e restrita. E aí eu deixo a provocação sem qualquer pessimismo, tá? É só para realmente trazer a dificuldade do cenário, né? Vocês acham factível convencer, né, os adquirentes de que, olha, você vai precisar aqui, você vai ter um aumento de carga tributária, eu também, e esse aumento de carga tributária vai ser objeto de creditamento, por conta disso você precisa pagar um preço a maior, tendo em vista que você vai ter um creditamento também a maior. Então, é um cenário, um desafio gigantesco, né? Eu trago até aqui, Paulo, acho que um ponto legal que você colocou aí, uma discussão ainda que vai além dessa, né? Então, hoje, se a gente compra qualquer material, sei lá, se eu comprar uma mesa para minha casa hoje, é bem possível que o fabricante dessa mesa ela tenha, inclusive, incentivo fiscal. Então, como é que fica essa discussão quando a gente olha o incentivo fiscal que não está no documento? Que o tributo que foi pago ali não é necessariamente o tributo que foi destacado. Então, imagine que numa discussão como essa, ele vai chegar também e falar assim: ó, eu não vou poder te vender mais por esse preço que eu tinha fechado com você, mesmo que você vá recuperar o seu crédito, porque, na verdade, eu não tenho mais o incentivo fiscal que eu tinha na minha operação. Então, eu vou precisar rever o meu preço em cima de algo que nunca foi nítido, que nunca foi aberto para discussão das partes ali, como sendo informação ampla e restrita. Pois é, e tomando por base o seu exemplo, para fazer um último comentário aqui, relacionado a uma última providência, né, que há de ser tomada por todas as empresas, todo esse cenário envolve, inclusive, uma preocupação também com a redação de cláusulas contratuais, né, que contemplem essa neutralidade tributária. Né? A empresa precisa se defender ali de alguma forma, exatamente da possibilidade de entre aspas, prejuízo ou de um recebimento a menor em decorrência da implementação da reforma tributária. Né? O que se quer, na realidade, é que a neutralidade realmente seja respeitada, mas que seja respeitada para todos, né? E não gerar um cenário de impacto na livre concorrência por conta da questão da formação de preços. Acho que esses eram os pontos mais relevantes que eu tinha para trazer em relação ao tema do reequilíbrio econômico financeiro do contrato e a neutralidade tributária. Legal. Pessoal, deixa eu só dar uma parcial aqui. Já são 11h12 e a gente está no oitavo slide. Então, se a gente Aham. puder dar uma aceleradinha aqui, eu Não, tá agradeço. tranquilo. Acho que Beleza. estamos bem monitorados aqui para a gente conseguir, sim, cumprir com o nosso tempo. E aí, só trazendo um ponto legal que o Paulo falou aqui, acho que Show de bola. bem relevante de mencionar, assim, se tem uma ação que certamente é uma ação necessária de nosso lado aqui enquanto empresário, preciso rever os meus contratos. Então, já em 2027, nós temos um impacto relevante dentro do nosso dia a dia e certamente, dependendo de como meu contrato esteja estabelecido, eu posso ser impactado negativamente. Então, é importante que consigamos rever os nossos contratos nesse sentido, né? Mas eu queria aproveitar para chamar o Lucas aqui também, para já falar de um outro tema complexo. Não sei se vocês viram aí, mas eu deixei os temas complexos para os mestres. Vou aqui levando só a parte fácil, entendeu? Lucas, puxa um pouquinho aí, explica para a gente o split payment, meu caro. Obrigado, Yuri. Ó, deixou aqui a bomba na minha mão, mas vamos segurar. Pessoal, ficou para mim, para minha parte aqui, falar com vocês sobre um dos aparentes bichos-papões dessa reforma tributária, que é o split payment. E se vocês jogarem no Google hoje, split payment, pagamento fracionado e reforma tributária, vocês vão encontrar várias notícias, várias chamadas, colocando realmente um problema, falando, olha, o split payment vai gerar um impacto no caixa. E me parece que isso é verdade, vai gerar um impacto. Agora, a gente precisa parar e pensar se esse impacto vai ser em cada negócio positivo ou negativo. Como o Paulo e o Yuri já falaram, a reforma tributária ela se pauta em uma neutralidade, o que não quer dizer que o que você paga hoje, estamos falando que o microfone está um pouco baixo, né? O que não quer dizer que o que você paga hoje vai ser o que você vai pagar a partir, né, do ano que vem e depois de 2033. Isso quer dizer que todas as pessoas no país vão pagar relativamente a mesma carga que pagam hoje.
Então, para todos os negócios, você pode ter um impacto negativo ou positivo. Não dá para a gente acreditar que simplesmente eu vou entrar e sair da reforma pagando a mesma coisa, tendo os mesmos problemas em relação à reforma tributária. E, né, como eu disse, o objeto que eu vou tratar com vocês é desse split payment, é desse pagamento fracionado, que é uma novidade no nosso sistema. E, como sendo uma novidade, a gente tem que pensar sobre a possibilidade, né, dessa novidade ter. A gente pode ver essa novidade de algumas maneiras diferentes. A gente pode ver essa novidade a partir de um ponto de vista pessimista, entendendo, olha, esse split payment ele vai gerar um impacto negativo no meu caixa. Eu posso ver isso de uma maneira otimista, como o secretário especial da reforma, Bernardo Api, já deu algumas entrevistas falando de que isso vai gerar um impacto positivo no fluxo de caixa das empresas. Ou, como eu prefiro, a gente pode ter uma terceira abordagem, que é tratando disso com um viés realista. Olha, eu quero saber no meu negócio, a partir das coisas que eu faço, se isso vai gerar um impacto negativo ou positivo no meu caixa. Então, a partir desse momento, né, Lucas, o que é o split payment? Você está falando aqui que ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser algo que vai gerar algum impacto no meu negócio, mas você não disse exatamente o que é. A lógica do split payment é alterar o modelo que a gente tem hoje, em que você recebe um valor, como está aqui no slide, você recebe um valor de... Eu acho que na verdade era no slide anterior. Consegue voltar nele? Falta aqui. Então, como que era a situação de hoje, né? Você faz uma transação de R$ 108, você vai receber esse valor integral, os R$ 108, e depois você vai fazer o pagamento do tributo. Luiz, pode falar? Lucas, eu vou pedir a gentileza que você falar mais alto, talvez sem o fone, que não está ajudando. Vamos ver se melhora aqui. Vai ficar melhor, só isso. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Sim. Melhor. Muito melhor, né? Então, pessoal, o que acontece? Você tem, né, nessa situação do split payment, uma mudança no nosso modelo anterior. No modelo anterior, você fazia uma venda de R$ 108, você recebia esses R$ 108 e depois você pagava o valor correspondente aos tributos, nesse caso aqui de R$ 8,98, e no momento que você fazia essa aquisição, você, vendedor, recebia os 108, ficava com aquele dinheiro em caixa, depois você pagava o tributo. E aquele adquirente, ele já recebia o crédito, quando a gente estava pelo menos de PIS e COFINS. Você já tinha ali o crédito aproveitado imediatamente. No novo modelo, o que vai acontecer? A gente vai ter uma transação não mais de 108, uma transação de 127, e aí o que o split payment vai determinar é que você vai pagar 100 para o seu fornecedor e 27,97 já vai sair direto para o comitê gestor ou para a Receita Federal, a depender mesmo de qual tributo a gente está falando, do IBS e da CBS. Então, automaticamente, no sistema de pagamento, isso já vai acontecer. Você não vai mais ter aquela disponibilidade de caixa do valor do tributo. O valor do tributo ele já vai ser diretamente repassado para o fisco. Então, você perde esse fluxo de caixa. Mas, Lucas, como você me disse, então, como você consegue me dizer, então, que isso pode ter algum impacto positivo no meu negócio? Você acabou de dizer que antes eu tinha disponibilidade do dinheiro, que era relativo ao tributo, podia aqui ter um respiro de caixa, e agora eu não tenho mais. Eu digo que pode ser, né? A gente pode ver isso de um viés otimista, ou na verdade um viés realista, a partir de cada negócio, porque nem todo mundo passava por aquela situação original, aquela situação que a gente viu no primeiro momento, no slide anterior, que era a situação de você receber esse valor, ficar com o valor do tributo na sua conta, poder usar ele e depois de um prazo você pagar o tributo. Lucas, Muitas... desculpa te interromper. Diga, Rui. Depois que você tirou o seu fone de ouvido, o seu áudio ficou mais baixo ainda. Eu tô te ouvindo bem porque eu tô de fone de ouvido, mas eu acredito que nem todo mundo esteja com fone, tá? Então eu vou te pedir uma gentileza, se você puder falar um pouco mais alto e um pouco mais perto do seu computador, talvez melhore a qualidade do som. A gente está percebendo que tem um pequeno ronco no fundo, provavelmente é o microfone do seu computador que está gerando isso, tá? Então só um pouquinho mais de volume, tá bom? Obrigado. Beleza, vamos ver se agora... Eu estou falando um pouco mais perto do computador, também baixei o som do meu próprio computador para ver se melhora essa situação. Mas, retomando, o que acontecia, né? Eu falei, a gente tinha uma disponibilidade de caixa, agora a gente não tem mais. Por que, Lucas, você está dizendo que talvez esse impacto não seja negativo? Esse impacto pode não ser negativo na medida em que você pensa, por exemplo, numa cadeia em que está sujeita à substituição tributária. Então, se você compra um produto que está sujeito à substituição tributária, que ICMS já foi pago anteriormente pelo seu fornecedor,
você já não tem essa disponibilidade de caixa antes mesmo da sua compra, no momento da sua compra. Então você fica com menos disponibilidade de caixa do que você vai passar a ter com o split payment. Então a lógica do split payment não tende a necessariamente levar a uma situação negativa para cada empresa. O que a gente precisa fazer com relação ao split payment? Entender que ele vai ter um impacto. Ele não será neutro nos negócios. Ele vai ter um impacto. Ele pode ter um impacto positivo ou negativo no meu negócio. Eu preciso avaliar todas as minhas compras, todas as minhas vendas e ter uma ideia se isso vai gerar um impacto negativo, se ele vai ser neutro ou se vai ter um impacto positivo nas minhas contas, no meu fluxo de caixa. E, mais do que isso, eu preciso redesenhar eventualmente o meu negócio, e é nisso que as empresas de consultoria podem ajudar bastante, nessa parte, primeiro, de calcular qual é o impacto a partir dos negócios que a gente faz hoje, e depois de desenhar novos modelos no negócio para que eu possa me antecipar e ter uma melhora nesse meu fluxo de caixa, ou pelo menos para que eu não tenha uma perda no meu fluxo de caixa por conta da implementação do split payment, por conta desse pagamento que já vai ser automaticamente direcionado para o fisco. Então, essa é a grande medida. E o que acontece do ponto de vista jurídico? Tem que ser avaliado. Tudo que for redesenhado de negócio precisa ser avaliado do ponto de vista jurídico para ver se aquilo se mantém em pé do ponto de vista tributário. Então, a lógica do split payment, eu queria apresentar aqui para vocês, é uma lógica de algo que vai ter necessariamente um impacto no seu caixa, mas não necessariamente esse impacto vai ser negativo. Você precisa avaliar todas as compras, todas as vendas, e mais do que isso, avaliar todas as compras e todas as vendas no novo modelo do IBS da CBS. Então, é quase que impossível fazer isso sozinho. Por isso que contar com apoio é essencial, porque tudo que você compra e tudo que você vende vai ter um impacto de IBS CBS que vocês, né, o empresário, ele não sabe de imediato, e nem tem que saber, porque é muito complexo para esse ponto. Então, é uma chamada de atenção aqui em relação ao split payment, dizendo que ele não é necessariamente um bicho-papão, a gente precisa avaliar no nosso negócio, exatamente no nosso negócio, se o impacto vai ser positivo ou negativo, Perfeito. e buscar soluções. Eu acho Obrigado. que pontos bem relevantes aí, de certa forma, traz uma visão interessante aqui. A gente olha, não basta eu olhar talvez só para a minha entrada, mas eu também preciso olhar a minha saída, né? Eu preciso entender como funciona a dinâmica dentro do meu negócio. Mas voltando um pouco agora para um tema de nota fiscal, inclusive aqui é muito mais tentar demonstrar um pouco para todo mundo a necessidade de nossa organização já para o próximo ano, né? Esse daqui é o ecossistema da reforma tributária sobre o consumo que o governo tem desenhado, que inclusive ele tem trabalhado ativamente para que isso aconteça e certamente, pelo que nós temos tido de interação junto com eles, a gente sabe que no próximo ano isso vai ser cobrado. Então, essa obrigatoriedade para janeiro de 2026, para que a gente consiga emitir os nossos documentos fiscais, ele é extremamente relevante dentro dessa nossa realidade. E esse ambiente aqui é um ambiente que nós teremos acesso dali em diante. Mas eu queria só, antes de passar a palavra para o Luiz, entrar num ponto rápido aqui, quando a gente pensar nos incentivos fiscais. O fim dos incentivos, ele é extremamente importante para o nosso negócio, às vezes não porque eu sou beneficiário de um incentivo, muitos momentos por conta da cadeia em que eu estou trabalhando. Então, eu posso ter incentivos de importação, que determinados produtos venham por determinados portos e que hoje vão deixar de existir. Então, certamente os estados em que esses portos estão estabelecidos hoje vão sofrer mudanças e também devemos sofrer mudanças nos nossos custos dentro dessa realidade. Não para por aí. Quando a gente olha também para os incentivos de distribuição e que também são muito famosos e utilizados por empresas no Brasil inteiro, eles também sofrem impactos dentro dessa nova realidade, porque eles também deixam de existir, o mesmo para os incentivos industriais, exceto por um deles, quando a gente olhar para a Zona Franca de Manaus. Quando a gente pensar na Zona Franca de Manaus, nós estamos dizendo que, na verdade, eu tenho agora um diferencial competitivo se eu lá estiver, ou, na verdade, se eu tenho um concorrente que lá esteja estabelecido. Então, estudar essa operação é muito importante quando a gente pensar no futuro dos nossos negócios, né? Mas tudo isso para tentar trazer para vocês uma visão de que a reforma tributária ela não está tocando apenas tributo, ela na verdade passa por cada um desses passos que nós temos aqui. Nós costumamos brincar aqui para dizer que em absolutamente todas as áreas dos nossos negócios nós vamos ver impactos por conta da reforma tributária. E é isso que a gente precisa entender e que a gente precisa, na verdade, trabalhar de uma forma efetiva, já olhando para o nosso próximo ano, que a gente tem novos documentos fiscais, que a gente tem atualização das obrigações e que se a gente não fizer essas adequações, eu vou ter problemas
para recolher tributos, inclusive possa ter problemas com a impossibilidade de emissão de notas fiscais dentro dessa realidade. E aí, Luiz, queria ouvir um pouco de você, o que que você tem pensado aí com relação a esses aspectos, para a gente poder, inclusive, levar um pouco para o debate junto com as pessoas, né? Agradeço, Yuri. A minha experiência, ela é voltada à área tributária e também governança, num grande grupo empresarial que sempre vivi, e trazer recomendações que independem do porte da empresa. Isso é muito relevante. Então, quais são as considerações fundamentais? Eu acho que já ficou claro para nós que a reforma tributária, ela não está restrita à área tributária de uma empresa. É necessário o envolvimento de todas as áreas que podem afetar a empresa. Já foi dito, compras, logísticas, área industrial. Muitas vezes você está com uma área incentivada, uma planta incentivada, o que fazer? Você tem que ter uma comunhão de esforços dentro de uma empresa, independentemente do tamanho dela. E para as grandes empresas, normalmente é recomendável você ter um comitê. Essa área tributária é uma área que vai fomentar a união e a aliança das várias áreas dentro de uma empresa que tem a sua faceta de atuação. Jurídico na área contratual, suprimentos, logística, a própria área de recursos humanos, sim, porque é uma visão de impacto que muitas vezes pode trazer às pessoas, e muito mais do que uma visão corporativa, este é um tema em governança de diretoria. Você tem um comitê e você reporta a evolução desse comitê à diretoria e também ao conselho de administração. Ah, para uma empresa pequena, o princípio do envolvimento é o mesmo, mesmo que sejam três pessoas. Bastam ter três pessoas. Tem que ter o profissional da área tributária, o dono, muitas vezes é necessário, e também a sua inteligência externa. Muitas vezes é importante, porque vai trazer recomendações muito relevantes para a organização. Partindo para a objetividade, esse é o contexto do nosso webinar. Portanto, primeiro pilar, mapear todas as operações tributárias e de negócios que uma organização tem. Tão importante quanto ao primeiro, workshop e treinamento. Tem que ter o treinamento do time. Treinar, se aperfeiçoar ao máximo. Aqui a gente está dando uma visão da raiz, mas quando a gente vai para o segmento de indústria, você tem especificidades. Quando você vai para o setor de serviços, especificidades, setor financeiro. Quando você está num regime de lucro real, é uma situação, você pode ter uma situação específica para lucro presumido e também para o simples. Tudo isso é um grande arcabouço. Então, treinamento e especialização, fundamental. Outro ponto que é essencial na prática. Turma, estudando, se aperfeiçoando, temos que fazer cálculos. Ou seja, como é meu modelo tributário atual, meu impacto econômico atual versus a situação futura da reforma tributária, em que eu estaria comparando hoje aquela minha situação de negócio às novas regras da reforma tributária. Aonde eu quero chegar com isso? Aqueles que se prepararem melhor poderão ter uma vantagem competitiva. Por quê? Porque poderão muitas vezes adequar o seu negócio. Ah, eu vivo de um incentivo em tal lugar, eu tenho que rever, eu tenho que estudar. Será que vale a pena? Não vale a pena? Portanto, aqui se chama de análise, confronto das alterações previstas no texto da reforma tributária com as operações. E daí formar qual é a beleza de todo esse trabalho. O roadmap, em que vai se mapear todos os pontos positivos que a reforma tributária vai poder aplicar ao negócio e, portanto, formar um plano de ação para a captura dessa vantagem competitiva e também aqueles pontos que são negativos, que muitas vezes a empresa também vai ter que mitigá-los e também muitas vezes mudar o seu modelo parcialmente do seu negócio.
portanto, são os downsides que a gente denomina. E ter ali a inteligência estratégica é muito relevante. Sabemos aqui que as pessoas que estão nos ouvindo, muitos deles têm a expertise, somar sempre e somar com a inteligência, muitas vezes externa, faz a diferença. Portanto, feito o roadmap, agora a gente tem que partir para a implementação de tudo aquilo que foi muito bem desenhado. Eu falo tudo isso no conceito de que nós já desde o início da reforma tributária, de sua publicação, nós temos tido uma presença empresarial muito relevante com cada uma das empresas, muitas visitas, muitos alinhamentos. Portanto, eu diria que a quantidade de empresas visitadas, ou mesmo em cenários como temos hoje aqui, acho que se somam uma quantidade muito relevante, sempre com o objetivo maior de trazer valor agregado a todos, objetividade. Sabemos aqui que o horário é importante e, portanto, às 11h30, devolvo aqui a bola ao Rui. Ele, a todos o público presente, abertos às perguntas, às dúvidas, esclarecimentos, e também sempre fica aqui no ar, né? É, evento que pode ter para o setor de serviço, evento que pode ter específico para a indústria. Nós procuramos trazer nesse período uma espinha dorsal da reforma, mas nós temos as variações tais como eu destaquei aqui na mesa. Obrigado a todos. Gente, eu que agradeço, vocês foram perfeitos no timing. Se todo evento fosse assim, seria tão fácil mediar. Bom, pessoal, a gente cumpriu o nosso horário da explanação, então eu acho que se alguém que tem um compromisso já marcado e precisar se desconectar, não será um problema. Vocês tiveram acesso a todo o conteúdo, estão aí com a apresentação, e a gente pode ficar um pouquinho mais aqui para questões, para responder as perguntas, as dúvidas que tem. A gente já tem algumas perguntas no chat, e então a gente estende um pouquinho mais. Quem puder continuar com a gente, vai ser um prazer poder interagir com todos vocês. Antes de passar as perguntas do público, eu queria até fazer algumas perguntas minhas. E eu não tenho a menor ideia de como é que se preenche uma nota fiscal. Então, se eu entendi a palestra de vocês, vocês foram brilhantes. Qualquer um que esteja aqui nessa palestra entendeu o que vocês falaram. Bom, o primeiro ponto que ficou muito claro para mim a gente vai eliminar um monte de impostos, taxas e tudo mais, cada um com a sua regra, cada um com a sua alíquota, e vamos trazer isso para três impostos, três contribuições. Uma delas sobre bens, a outra sobre serviços, e uma terceira que a gente pode considerar que é uma multa, porque aquilo que você produz faz mal ou para o meio ambiente, faz mal para a saúde, alguma coisa. Ou seja, se você é um produtor de bebida, você tem que pagar um pouco mais. Se você é um produtor de cigarros, você tem que pagar um pouco mais. Se sua empresa é altamente poluente, você tem que pagar um pouco mais. Então, estruturalmente, isso me parece assim muito, muito justo, que quem gere mais externalidades pague um pouco mais para ajudar a corrigir esses problemas. Se a gente vai corrigir ou se não vai, é outra história, mas a estruturação ela faz muito sentido. O segundo ponto é: temos um escalonamento para aplicar isso. Ou seja, a gente testa um pouquinho no começo, aprende a fazer e vai aplicando cada vez mais até 2033, onde esquece tudo isso que a gente passou nos últimos anos, esse sofrimento, e a gente entra numa regra mais simples. E sem essas disparidades que tornam fazer negócio entre estados brasileiros uma loucura, né? A gente sabe aí, eu acompanhei muito a companhia aérea, e uma das grandes reclamações de companhia aérea era tributo sobre combustível. Então, muitas vezes, o avião que saía de um lugar para o outro tinha que sair com mais combustível de um lugar para não ter que reabastecer. Então, isso torna a operação menos eficiente. Se isso é menos eficiente para a companhia aérea, deve ser menos eficiente para todo mundo. Imagino que seja. A gente tem um problema no Brasil hoje de benefícios tributários.
E a gente está falando da ordem de 860 bilhões de reais por ano, que diferentes setores recebem de incentivos. Ou seja, incentivo significa esse cara não paga. Por que que ele não paga? Aí tem muita coisa misturada. Tem coisas que são muito justas, tem coisas que não são tão justas. E aí vamos dar um exemplo muito recente de uma coisa que não é justa, que precisa ser consertada. Durante a pandemia não havia evento, não havia show, não havia feira e tudo mais. As empresas que promoviam isso receberam benefícios fiscais para, pô, não pagar impostos sobre aquilo que eles não estavam faturando. Por exemplo, mas passaram-se 5 anos, a pandemia já ficou para trás. E muito recentemente o Congresso votou pela continuidade desse tipo de benefício fiscal. Então, ou seja, se você paga muito tributo, é porque alguém está pagando menos. E aí a ideia é que essa reforma fiscal melhore isso, torne as coisas mais iguais. O que que vai acontecer? Quem paga tributo sobre bens paga muito mais caro, paga mais imposto. Quem paga tributo sobre serviços paga menos e agora vai ficar equalizado. Ou seja, quem paga tributo sobre imposto vai ver sua alíquota passar. Mas pelo que eu entendi e o Yuri apontou, apesar disso, não significa que você vai ter menos margem. O que me parece ser uma grande notícia, né? Então, Yuri, tô falando aqui o que eu pesquei no geralzão. Se eu estiver falando alguma bobagem, me interrompa e me corrija. Excelentes pontos, viu, Rui? Só um É. breve retificaçãozinha, só lá do início, quando você começou a falar, quando você Uhum. falou dos tributos sobre bens e serviços. Na verdade, eu tenho um tributo federal sobre bens e serviços e um estadual sobre bens e serviços. Apenas isso. Uhum. Todo o restante aí, eu acho que você está perfeito nos seus comentários. Perfeito. Então assim, vocês foram show de bola, porque eu estou entendendo. Continuo não sabendo preencher uma nota fiscal, mas pelo menos da estrutura tributária eu estou mais por dentro agora. Então acho que tá sendo bem benéfico. Significa também, isso significa que a gente deve dar mais competitividade às nossas empresas, ao país. O país está ganhando por isso. Ah, mas a carga tributária no Brasil é muito alta? É muito alta. Então, e precisamos corrigir coisas como essas isenções, esses incentivos, que no final acaba distorcendo todo esse modelo e dificulta a operação no dia a dia. Uma vez eu cheguei numa empresa e o pessoal me mostrou assim, um andar inteiro cheio de gente, era só gente para cuidar de fiscal, né? A equipe de fiscal do cara era tão grande quanto, sei lá, o departamento de tecnologia dele. Então, se a gente está com muita gente no fiscal, significa que a gente tem alguma coisa errada nisso e que a gente pode, pelo menos agora, começar esse processo de consertar isso e trazer de volta alguma competitividade para o país. Temos outros problemas que tiram a nossa competitividade, mas esse daqui parece ser o que a inflação foi para a gente até 1994, quando o país se mobilizou para a gente ter um plano econômico que debelasse a inflação. Acho que agora o que a gente está tentando fazer é um plano para tornar a questão tributária menos sofrida para quem atua. Dito isso, eu queria perguntar para vocês, e aí eu já não sei exatamente qual dos quatro pode responder, o que que uma empresa já tem que ter feito para ela saber que ela está dentro do prazo para em janeiro ela não ter sofrimento, não ter correria. Qual é o timing que a gente está nesse momento? O que, que já precisa ser implantado? E quem ainda não implantou o que tem que correr? Quem é que pode responder essa pergunta para mim? Rui, posso comentar aqui. E aí depois acho que tanto o Luiz como o Wagner também estão com as mãos levantadas ali, eu já passo a palavra para eles. Mas respondendo objetivamente à sua pergunta, Rui, o que existe aqui, o novo modelo da nota fiscal que hoje essas empresas entregam, ele vai existir a partir de 2026, eu agora chamar de documento fiscal eletrônico. Ele não é a nota fiscal eletrônica, a NFE, que a gente conhece, mas ele vai ser um documento fiscal eletrônico. Hoje já existe um ambiente de homologação disponibilizado para a Receita para que as empresas consigam entregar esses documentos com os campos de CBS e IBS ali sendo preenchidos. Informação meramente informativa, eu não tenho, na verdade, nenhum recolhimento vinculado com isso. A partir de, 2000, de outubro, esses documentos fiscais eletrônicos, eles passarão já o ambiente, ele já vai estar em ambiente de produção. Então, a partir de outubro eu já posso ter isso e a partir de janeiro eu sou obrigado a entregar esse documento com essas informações. Se eu não entrego,
a penalidade é eu ter que recolher esse 1 ponto percentual de CBS e IBS e recuperar isso contra PIS e COFINS. Ou seja, eu tenho um impacto de caixa, desembolso, recupero. Entretanto, esse já é o impacto que, à medida em que o tempo vai passando ao longo de 2026, se eu não me adequar ao longo de 2026, eu vou ter um outro problema na frente, porque eu vou ficar inapto para emitir documentos fiscais. Então, já em 2027, se eu não tiver com essas adequações realizadas, eu não poderei mais emitir documentos fiscais para os meus clientes, né? Beleza, É, beleza. Ah, eu vou complementar aqui os comentários do Yuri. Primeiro, parabéns pelo grande overview que você trouxe, Rui. Tá? Muito, muito bem posto. E eu sempre vou bater numa tecla aqui, que é muito importante estar no conceito de todos os ouvintes. Essa é uma situação da aplicação da reforma tributária, ela é, como a gente fala, tailor-made. Cada empresa tem a sua situação. Eu vi até no chat pergunta para a empresa de prestação de serviço. Se é uma empresa de prestação de serviço que tem seus serviços prestados para a pessoa jurídica, tende a ter uma posição favorável. Agora, se é uma empresa prestadora de serviço para a pessoa física, você já vai ter uma outra situação. Aonde eu quero dizer? O tema da reforma, ele, aquelas empresas, elas, a gente está no time, sim, mas agora é a hora. Por quê? Porque o enfrentamento, como o próprio Paulo Souto trouxe, vou dar um exemplo: o setor de energia, os contratos são de longo prazo. A questão da cláusula de preço já está na mesa, né? Contratos com longo prazo já está na mesa a questão da. Mesmo que ainda não tenha tido a interação, ela será inevitável. Aonde eu quero chegar? O momento é agora para se movimentar. Não se trata apenas aquela visão, eu tenho uma alíquota teste em 2026 e vamos deixar. Mania do brasileiro, muitas vezes, né? Nós brasileiros temos de deixar para a última hora. Não. Meu mantra é aqueles que se destacarem em fazer o trabalho agora, mesmo porque, quero complementar, as áreas das empresas estarão mais atribuladas, porque vão ter que trabalhar no sistema atual e o modelo de transição. Isso implica dizer que dentro de uma empresa você tem tantas atribuições para se dar conta que muitas empresas a gente tem visto, falou, olha, eu não dou conta, eu preciso do apoio, eu preciso que vocês me apoiem, porque eu estou com tantas estratégias e obrigações para o meu core, para eu funcionar, que eu tenho que também trazer um time para apoio. Então, assim, ponto central, tem que se preparar agora. E tem que desenhar e tomar as providências em desenho, que é agora. Eu posso ter meu modelo de negócio que eu tenho que ajustar. E você não ajusta o seu modelo de negócio da noite para o dia, independente do porte da empresa. Porque a empresa que é menor, normalmente ela é fornecedora de uma empresa maior, e quanto ela melhor estiver preparada para trazer também uma negociação contratual, como o Paulo Souto mencionou, melhor. A empresa vai estar bem preparada. Então, acho que esse é o mantra que eu queria destacar aqui na mesa, tá? bom, deixa eu pegar mais o gancho de uma pergunta que foi feita pelo webinar e trazer e dar uma trabalhada nisso. A pergunta que veio de um participante que não se identificou, não aparece o nome dele aqui para mim, temos uma empresa no Simples Nacional, o que vai acontecer? Bom, eu acrescento isso. Se eu não me engano, a gente tem três tipos de regime tributário no Brasil. A gente tem o simples, o lucro presumido e o lucro real. É, para mim, que de novo não sei preencher uma nota fiscal, isso tudo que vocês explicaram parece que é para quem deve ter lucro real. O que que acontece com quem tem simples e quem tem lucro presumido? Bom ponto também, Rui. Acabei não entrando um pouco nesse mérito, mas é um excelente comentário esse, porque, e questionamento, porque na verdade tem impacto relevante quando a gente olha para as empresas do Simples também. Você falou bem, acho que hoje nós temos no Brasil, sim, três regimes tributários para tributação da renda dessas empresas. Os três são esses, que é o Simples, o lucro presumido e o lucro real. Quando a gente olha para o lucro presumido, eu vou até expandir um pouco a resposta aqui, para trazer também a visão do lucro presumido. A discussão do lucro presumido para fins de tributação sobre o consumo, ou seja, PIS e COFINS, ela deixa de existir a exceção que se tinha até então. Ou seja,
eu, empresa do lucro presumido, vou passar a recolher CBS e IBS, assim como uma empresa do lucro real. Não tenho mais qualquer diferenciação como se tem hoje com PIS e COFINS. Quando a gente olha para o simples, esse regime ele vai continuar a existir. Entretanto, esses contribuintes, eles vão ter a opção de recolher CBS e IBS pelo regime normal, ou seja, por todo esse regime que nós discutimos ao longo da nossa apresentação. Só que aí entram alguns aspectos importantes, né? O primeiro deles é, faz sentido eu, enquanto empresa, optar por esse regime que nós estamos falando aqui? E aí, tratando um pouco de tendências, o que a gente tem é, se eu sou uma empresa do Simples, que eu opero com outros contribuintes, ou seja, o que se chama de B2B, business to business, é bem provável que eu, se eu continuar a operar enquanto empresa do Simples, eu vá perder mercado. Por que que eu vou perder mercado? Porque, na verdade, aquele crédito do tributo que todos os outros contribuintes eles dão direito para o meu cliente, o meu ele não vai ter. Então, no momento em que eu vender para o meu cliente, eu não pagar o tributo naquela transação, lembra que a gente falou lá que o tributo pago é um tributo que pode ser recuperado. Se eu não paguei o tributo naquela transação, o meu cliente ele não vai poder recuperar. E o que aconteceu? Eu, na minha operação anterior também, quando eu adquiri serviços, quando eu adquiri insumos, por aí vai, eu também não recuperei os tributos decorrentes dessa cadeia. Então, vai ficar mais caro eu operar enquanto empresa do Simples quando eu estiver operando para um outro contribuinte dos tributos. Quando a gente fala num cenário em que eu estou operando para um não contribuinte, aqui eu acho que o impacto ele é mais relativizado, porque na verdade a gente tem aqui um cenário que esse não contribuinte ele não recuperaria o crédito de toda forma. Então, o que vai acontecer dentro dessa última perna aqui é uma perna que o que vai balizar é o preço. Então, se eu vendo para esse contribuinte mais barato do que, ou para esse não contribuinte mais barato do que uma outra empresa que tributa normalmente ali no regime normal de CBS e IBS, eu vou conseguir conquistar esse mercado. Mas esse talvez seja o principal impacto. E retornando rapidamente no comentário que eu fiz antes aqui, eu tenho a opção, enquanto empresa do Simples Nacional, em fazer o débito e crédito. Só que certamente isso requer um nível de controle muito grande. Então, hoje eu não tenho um braço para conseguir, por exemplo, fazer esse regime de débito e crédito. Eu passaria aqui, sem dúvida, a ter um custo maior dentro dessa operação. Ou seja, o que que você está falando é aquilo que está no slide 8, aquele que ficou mais tempo na tela. Que é, atualmente, ou você não consegue recuperar o imposto que foi pago na cadeia antes de você, ou você tem isso de forma parcial, você não recupera tudo. Ou seja, quanto mais na frente você estiver, mais imposto você está pagando, porque está acumulando todos os impostos já cobrados anteriormente. Então, uma cadeia muito longa, muitos impostos sendo incidindo, você paga mais caro. Agora, pela nova regra, você só vai pagar imposto sobre o valor que você adicionou àquele produto. Portanto, você debita os impostos que já foram pagos anteriormente. Ou seja, passa a ser mais justo, porque a gente não está pagando imposto sobre imposto. No final das contas, isso cai na conta do consumidor e fica mais difícil para a gente competir com quem não tem uma estrutura tributária tão ruim como essa, ou seja, o produto que vem de fora. Então a gente começa a ter uma igualdade de condições em relação ao produto importado, pelo menos dentro da questão tributária. Sendo assim, se você é do simples, você está deixando de fazer esse abatimento do imposto já pago anteriormente. Ou seja, quem vier na frente de você vai pagar o imposto que você já pagou. Resumindo, é isso. É isso aí, é isso aí. O único comentário rápido é, eu tenho a opção. Eu Sim. posso deixar de ir. Acho que essa é o grande trigger aqui, né? Agora estão nos dando escolha. Ah, que bom, né? Pelo menos a gente pode olhar para nós e dizer assim, pô, cara, para mim faz sentido ou não faz sentido, né? Então, algo que já vem de acrescentar alguma coisa que a gente não tinha antes. Bom, deixa eu trazer algumas das perguntas que estão aqui na opção aqui de perguntas e respostas, o tão conhecido Q&A, que eu detesto em inglês, é o QIA aqui, o perguntas e respostas, PIR. Vamos lá. Vamos lá.
Empresas que atuam em ZPE estarão sujeitas ao mesmo regramento? O Paulo já até fez uma resposta aqui no Q&A, nessas perguntas e respostas, mas eu queria que que vocês pudessem explicar melhor. O que que é o ZPE essas empresas estarão sujeitas ao mesmo regramento? Eu acredito que a gente tem uma disciplina específica, né, na Lei Complementar 214, que está lá nos artigos 99 a 104, pela manutenção dos benefícios fiscais, né, as zonas de processamento de exportação nada mais são do que localidades para as quais o governo direciona benefícios fiscais de suspensão, né, de alguns tributos e contribuições federais, e além desse tratamento específico que a gente tem no âmbito da lei complementar, com a manutenção até dos benefícios na sua maior parte, o que a gente tem de mais recente é realmente a edição da MP 307 do mês passado, né, 2025, de julho, que estendeu ampliou o rol de entidades beneficiárias desses benefícios, de modo a incluir os prestadores de serviços aos exportadores e não somente os exportadores diretos. Então, acredito que para as empresas da região aí tenha sido, né, um grande benefício aí a ampliação desse rol de beneficiários possíveis, elegíveis a usufruírem dos benefícios tributários direcionados às EPEs, né, Rui? Só reforçando, ZPE é o quê mesmo? Zonas de Zona de processamento processamento de de exportação. exportação. De exportação. Isso. Isso a gente está falando daqueles portos secos? É como se... Não necessariamente, né, mas É, você tem Hum. áreas definidas no Brasil, Rui, em que, na verdade, as empresas que estão ali, elas fazem processamentos de exportação e têm tratamentos tributários diferenciados, porque ela tem por foco realizar as exportações dos produtos que eles estão operando ali. Não necessariamente precisa fazer isso, mas esse é o principal foco dessas empresas que estão estabelecidas nessas localidades, né? Então a resposta é sim. é A resposta isso. da pergunta. Eu tô simplificando porque eu também tô querendo entender esse negócio, tá? Ah, Talvez o público em geral que está acostumado com isso já tenha entendido. Eu só não quero me perder nessas respostas. É isso, é que quando a gente fala em processamento, presume-se algo direcionado à indústria, né? Algum tipo de beneficiamento de produto, coisa do tipo. Só que no caso o que a gente tem agora é a inclusão também de um componente, né? Um beneficiário que não era passível de aproveitamento antes, que são os prestadores de serviço, desde que, obviamente, estejam ali prestando serviço a um exportador, né? Uhum. perfeito. E É, aí, acho que tem um ponto complementar aqui, até complementar a Uhum. pergunta, os benefícios hoje chamados ali tratamentos diferenciados, tratamentos aduaneiros diferenciados, eles continuam existindo. Então, as empresas que elas exportam, elas continuam a ter os benefícios também ativos, né? A gente está numa região aqui no Vale do Paraíba que tem indústria aeronáutica, indústria automobilística, indústria farmacêutica. Então, são grandes empresas multinacionais que importam insumos, exportam. A gente está nessa zona, então, nessa ZPE. Isso aqui afeta o Vale do Paraíba, especialmente? Paulo, não sei se você tem a visão do ZPE, eu confesso que eu não sei a região da ZPE que pega São Paulo, não sei dizer se está, não sei se você tem essa resposta. Sim, sim. Uhum, Tanto que temos aí pergunta no chat específica, né? Acho que temos fornecedores da própria Embraer, né? Que estão localizados aí na ZPE, uhum. que usufruem desse benefício, né? E prestadores de serviço que agora passarão a poder também usufruir. Porque antes nem todo mundo podia. A questão estava mais direcionada à possibilidade do prestador de serviço usufruir ou não, né? Exatamente por conta da vinculação da ideia de processamento a uma ideia de beneficiamento de produtos à exportação e não de prestação de serviço, né? Uma ideia mais voltada para bens, para usar a nomenclatura aí da reforma, do que para serviços. Uhum. Ó, o Luiz Antônio está comentando aqui que ZPEs hoje em funcionamento estão no Ceará e no Piauí, então é bem restrito mesmo. Tem outras áreas que já têm previsões legais, entretanto elas não foram regulamentadas pelos estados, né? Aqui Uhum. fica um ponto, Rui.
Hum, A, a minha experiência dentro da diretoria da holding, eu estou falando da experiência que eu adquiri ao longo da carreira. uhum, E olhando aqui a reforma, onde eu quero chegar. O advocacy tributário, ele continua e continua muito intenso. O que eu quero destacar? Os pilares da reforma estão postos, mas nós temos toda uma regulamentação e que sempre defendi em governança por entidades de classe. Você pode até ter uma opinião técnica apoiando, ou seja, para aquele negócio que sofreu, que está sofrendo, tem que se movimentar pelas entidades de classe. Então, assim, mais uma vez, tailor-made, ou seja, depende do caso concreto de cada empresa. Se afeta o setor de uma maneira muito negativa, a luta continua, ou seja, nós temos que usar de uma maneira legítima nesse país do advocacy usando o espaço que agora permite. Não permite grandes mudanças transformacionais, mas está na mesa pontos de aperfeiçoamento. Eu vou destacar. Exportação. É a questão de crédito acumulado em exportação. Continua sendo um grande gargalo para as empresas. Então, o ponto é, advoca-se, entidades de classe, é um sistema muito legítimo para levar os problemas e os anseios perante as autoridades. Tá ok? legal. Bom, tem um participante aqui que tinha feito uma pergunta sobre justamente os regimes tributários e aí como é que isso afetaria o pessoal do lucro presumido. Então, acho que a gente já acabou respondendo essa pergunta aqui. Tem uma outra questão envolvendo CLT. Isso afeta alguma coisa, a folha de pagamento? O que que, na prática, outras questões não relacionadas diretamente ao valor agregado ao produto? Como é que fica isso nessa conta toda? Perfeito, Rui. Vou comentar aqui, aí, enfim, se os demais quiserem também compartilhar suas visões, acho que é interessante. Mas hoje, se a gente pensar em CLT, não, eu não tenho impacto, porque na verdade eu não tenho ali a cobrança dos tributos CBS e IBS, por sua vez, eu também não tenho a recuperação desses créditos. O que pode afetar aqui, certamente vai ter um impacto olhando para o futuro, especialmente quando a gente tiver discussões com relação à reforma do imposto de renda, que está para acontecer também, é com relação à pejotização. É o que já aconteceu um tempo atrás e que, na verdade, os funcionários, enfim, eles abrem empresas e elas prestam serviços para aquelas localidades. Então, aí você tem, sim, uma possibilidade do impacto de CBS e IBS dentro dessa operação. Entretanto, voltando de novo na máxima que a gente discutiu aqui, na verdade, a recuperação do crédito ela sempre vem vinculada ao efetivo pagamento. Então, não necessariamente, esse é um ponto bom até de mencionar, porque muita gente comenta que a reforma tributária sobre o consumo ele vai fazer aumentar a pejotização. O que a gente diz é que não necessariamente isso vai acontecer, porque, na verdade, para que o crédito ele seja recuperado, ele precisa ser pago. Então, estamos falando que eu estou trocando de bolso, na verdade, essa operação. Não necessariamente está virando aqui uma economia para a empresa, né? É. Uhum. O meu complemento aqui, Rui, eu acho que a pergunta é muito bem formulada. Ele tem vários vieses de respostas. Um viés muito bem colocado pelo Yuri foi dado aqui. Agora, nós temos que levantar aquelas obrigações fixadas em acordo coletivo e convenção coletiva em que a empresa paga. Por exemplo, eu vou conceder um vale alimentação, vou fornecer refeição. Isso tem que ser analisado dentro do contexto da reforma tributária. Tem que ser analisado o caso concreto. Eu não quero me expandir aqui, mas significa que você está pagando por algo e está concedendo de forma gratuita. A depender da situação, isso poderá, a depender do caso concreto, gerar crédito para a empresa. Concorda, Yuri? É isso aí, Luiz. Né? Então, assim, a pergunta é muito bem posta. O gênero é CLT, mas a gente tem que olhar os benefícios trabalhistas. Nós temos que olhar que muitas vezes a situação de uma empresa implica em ter um custo maior por conta da mão de obra. Eu vi até alguma pergunta aqui no chat nessa perspectiva, e vai estar na mesa, sim, uma avaliação de terceirização ou não. O aumento agora, a terceirização é outra questão
que tem que ser dada com muito cuidado, toda a terceirização. Hoje, em reforma trabalhista, não sou especialista em direito do trabalho, mas aí tem que olhar essa faceta. Então, esse tema CLT, ele desperta vários vieses aqui na mesa. Muito bem posta a pergunta. Acho que o Lucas colocou até uma resposta, Luiz. Quer falar, Lucas? Não, acho que o Luiz e o Yuri trouxeram esse ponto, né? A questão vai ser a de você ter um PJ que paga IBS-CBS, não é optante, por exemplo, no recolhimento pelo Simples, como o Yuri tinha dito. Então, não necessariamente vai ter um impulso maior para essa pejotização, mas pode ser que aconteça. O que necessariamente precisa acontecer é que todo mundo vai ter que avaliar o impacto, seja contratando via PJ, seja contratando via CLT, seja com relação aos seus tomadores de serviço. Né? Você, como prestador de serviço, vai ter que negociar, como o Yuri disse, existe a princípio um aumento. Só que se você negocia e você repassa isso no preço, porque vai virar crédito para o seu tomador, ótimo. Mas como o Luiz também já tinha comentado anteriormente, quando a gente falou de Simples pela primeira vez, quando a gente falou de prestador de serviço pela primeira vez, você tinha a situação de um tomador de serviço pessoa física, que não vai estar ali contribuindo para o IBS-CBS. Então, precisa muito ter uma análise tailor-made, como o Luiz disse, para cada uma das operações. Só complementando aqui, Uhum. Rui, a todos, deixar aqui os nossos contatos para esclarecimento de dúvidas, nos colocamos inteiramente à disposição, por parte de todos, dos ouvintes. É um tema bastante complexo, procuramos trazer o máximo pragmatismo aqui na mesa. E assim, cada ponto levantado tem um desdobramento, como a pergunta que a gente acabou de responder. Que contexto a gente está perguntando CLT? O Yuri respondeu de uma forma, está certa. Eu respondi de uma outra, está certa. O Lucas complementou, está certo. Então, a beleza é exatamente isso. E é lógico, que bom que todos os ouvintes estejam atentos e que possam aí trazer genuinamente, o nosso propósito foi contribuir, né? Contribuir. Esse é o ponto central, Rui. E deixo você com a palavra diante do horário aqui também. Perfeito. Gente, no arquivo que foi disponibilizado na apresentação, na última página tem os e-mails de contatos de todos os participantes. Então, como o Luiz já falou, e eu vou assumir que todo mundo concorda com ele, mesmo que não Rui, na verdade, concorde. tem um ponto. Não, no arquivo que foi aqui colocado no chat, Ah, ainda não tinha esse último slide. Então, a gente vai não tinha? enviar Eu posso, com, eu com posso esse enviar último aqui, slide. Lucas. Eu envio aqui no chat o arquivo com. Eu tinha Com, colocado um com... preliminar ali para o pessoal poder acompanhar durante a Legal. apresentação. Perfeito. Então, a gente vai disponibilizar de novo com esse último slide, onde tem o contato de todo mundo. E aí, as perguntas que não foram respondidas aqui podem ser encaminhadas, e outras perguntas também, para os e-mails dos participantes, que já estão se colocando aí de forma bastante gentil, disponíveis para interagir com vocês. Eu quero, antes de encerrar, eu quero só trazer um comentário da Jéssica aqui, ó. Ela coloca a seguinte questão, eu vou ler. Ó. Tenho observado que muitos empresários ainda não aceitam ou concordam com os rumos da reforma tributária. É compreensível, afinal, estamos falando de uma mudança profunda no sistema, mas o nosso papel como atuante na área tributária não é julgar ou resistir, e sim de abrir a mente para entender como essas mudanças operacionais funcionarão na prática. Precisamos estruturar, analisar, desenhar e, se necessário, ajustar nosso modelo de negócio. A adaptação começa pela compreensão e quanto antes entendermos, mais preparados estaremos para tomar decisões assertivas. Jéssica, obrigado por esse comentário. Eu acho que foi muito, demonstra muito o que é preciso. Primeiro ponto, não é uma questão de resistir, é uma mudança na regra do jogo. E essa mudança da regra do jogo está vindo para tentar resolver um problema que a gente vem reclamando dele desde sempre. Acho que todo mundo aqui nasceu já numa situação tributária complicada que já era alvo de crítica. Então, estamos Oi, um tentando resolver comentário isso. rápido aqui. Já se discute a reforma tributária há mais de 30 anos. Viu? Então, acho 30 que assim, para a anos. gente ter essa É. visão aí do que realmente estamos passando. Então, a gente conseguiu atualmente um consenso político no país para permitir a aprovação de uma reforma tributária que muda a estrutura da cobrança de impostos no país. E pelo que vocês disseram, não é pouca coisa, é uma mudança radical que torna o Brasil
o Brasil passa a ter uma estrutura tributária mais parecida com outros países. Vide o que você falou da quantidade de ações judiciais relacionadas a tributos. No Brasil, 75% do PIB. Na média dos países desenvolvidos, que é a média da OCDE, não chega a 1%. Então esse tem que ser o termômetro. Olha, dá tanto problema que tem questionamentos que envolvem 75% do PIB brasileiro, né? Que tem valores que somam um total que representa 3/4 de toda a riqueza que o país produz. E a gente precisa reduzir isso de forma drástica, porque senão ninguém trabalha e a gente fica entupindo a justiça, que já não é ágil, com mais um tanto de processo que essa reforma pode vir aí a eliminar. E isso é importantíssimo. Ah, é muito lenta? Ah, é muito rápido? Cara, foi o que deu para aprovar com o Congresso que a gente tem, no momento que a gente está, com as questões políticas, porque isso envolve política de governador, política de município, que envolve prefeito, os deputados estão ligados a isso. Então, eles vão negociar de uma certa forma que não sobrecarregue caixas de estados e municípios, que permita uma transição que, se for para pior, não puna o político que está no mandato agora. Tem tudo isso em jogo. Então, acho que é importante a gente entender como é que a cabeça do político funciona para entender também como é que a gente está fazendo essa transição. Eu, como um leigo, acho que até 2033 deve demorar muito tempo, mas foi o que foi aprovado. Então, eu deixo aí a minha observação, né? É o que a gente tem para viver e vamos fazer isso, vamos fazer essa transição e torcer para isso passar rápido, para que a gente possa esquecer todo esse sofrimento que a gente teve até hoje. Gente, eu quero muito agradecer vocês que nos acompanharam até aqui, a gente estendeu um pouquinho. Eu quero agradecer os nossos convidados, agradecer o Deloitte e o Aires Brito Advogados por ter disponibilizado esses profissionais fantásticos para estarem aqui com a gente. Wagner, eu não sei se eu não estou te vendo aqui, talvez você esteja com a câmera fechada, aí você some da minha tela, Ah, mas eu acho que vale você, se você tiver, abrir sua câmera aí e fazer os agradecimentos finais. está aberto assim, Rui, a minha câmera, talvez lá em cima, você apertar Não na estava aparecendo aqui setinha. para mim. Para mim está aparecendo 4 janelinhas aqui, Muito mas obrigado fique à a vontade. todos. Obrigado a todos os palestrantes, obrigado por você fazer essa brilhante condução. Obrigado ao Pascotto, ao Luiz Pascotto, que fez todo o processo de organização, ao Invoz, grande parceiro. E eu chamo então até o Luiz Pascotto para fazer uma palavra final de fechamento. Muito obrigado. Eu queria encerrar parabenizando aqui, como eu previa, né, o excelente nível aqui dos palestrantes, do conteúdo, acho que está evidente aqui pelas respostas, pelos comentários do site, né, ao Rui pela moderação, que para mim não surpreendeu, Rui, achei excelente, muito bom, assim, você sintetizou muito bem o conteúdo, né, até para mim foi muito esclarecedor, né, e só queria dar uma palavrinha a todos que conheçam o Invoz, consultem o website do Invoz que eu coloquei aí no site, né, que é uma associação de voluntários em São José dos Campos, trabalhamos muito com a SECRE, né? A nossa missão é detectar oportunidades, como eu falei, que estão pelo ar, né? Que são boas para a sociedade, e conectar os agentes, mobilizar agentes para que as coisas se concretizem, né? Hoje nós tivemos um exemplo aqui super eloquente disso, né? O Invoz que atua em três frentes, perpetuação da cultura aeronáutica, né? Que eu não falei que o Invoz foi criado pelo engenheiro Osiris Silva, né? E, então, uma veia muito forte é perpetuar a cultura aeronáutica, a educação e o empreendedorismo. E esse evento aqui tem tudo a ver com a veia de empreendedorismo. Então, procurem conhecer, apoiar as iniciativas do IVOS, que tem espaço para todo mundo contribuir para o engrandecimento e o bem social. E parabéns novamente a todos aí que fizeram um ótimo evento e agradeço a maciça, né, presença aqui dos amigos que estiveram conosco. Gente, Obrigado. Obrigado, obrigado, Pascotto. Pascoto, obrigado, Wagner. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Quando eu falei do escritório de advocacia, eu falei Aires Brito. Aires Brito era um ministro do Supremo Tribunal Federal. O escritório é Aires Barreto, me perdoem.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês e quem nos acompanhou. E espero poder, em breve, ter mais um webinar assim tão dinâmico, tão bem produtivo. Gente, muito Me obrigado permite, e até Rui, nosso próximo encontro. Aires Parabéns. Barreto é um grande jurista que, junto com Geraldo Ataliba, com Ives Gandra, contribuiu muito para essa sociedade, para a doutrina e jurisprudência desse país, com um grande destaque. Então, elogiamos muito o ministro e o Aires Barreto tem a sua nota e o seu legado muito bem preservado nesse país por tudo que ele representou e apoiou a própria sociedade. E Gente, agradeço. perfeito. Obrigado pela complementação aqui, Luiz. Gente, ficamos por aqui então. Um grande abraço a todos. Até mais. Um abraço, Obrigado, pessoal. pessoal. Grande abraço. Obrigado. Até a Tudo de próxima. bom.